Olá pessoal, está começando mais uma edição do Traçado das Artes, um programa produzido pelo Newslink, Laboratório de Prática e Extensão do curso de Jornalismo da Universidade de Fortaleza. No Traçado das Artes você fica por dentro de tudo que há de melhor no segmento da arte aqui no nosso estado. Durante as edições, conversamos com personalidades do mundo das artes para conhecer melhor a história dos artistas e como funcionam seus processos criativos. Eu sou Vitória Vasconcelos, aluna do 7º semestre do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. A nossa convidada de hoje é Erilene Firmino da Silva. Erilene Firmino é jornalista e estreou na escrita com seu primeiro livro, Manga Verde com Sal. Formada em Letras e em Comunicação Social, ambas pela UFC, atualmente redatora da editora Verdes Mares e já atuou como professora de português, literatura e redação. Eu queria começar agradecendo a sua vinda ao Traçado das Artes e iniciar a nossa conversa com uma pergunta que é relacionada à escrita, que teve sempre na sua vida, seja nas graduações, atividades profissionais. Como é que surgiu essa tua paixão por esse universo de escrever? Eu escrevo desde que eu me entendo por gente. É mais ou menos isso. Eu sempre fui muito introspectiva. E a maneira que eu tinha de extravasar, de pensar, eu acho até, né? Era escrevendo, sabe, diário. Sim. O que é que naquele dia tinha mexido comigo, assim, porque minha família era muito grande, nós éramos 7 filhos. E eu era do meio, aquela do meio, que é quase invisível, vamos dizer. Aí tinha os irmãos mais velhos, assim, os irmãos mais novos. Então, a maneira que eu encontrava cedo, né, começou cedo isso, de dizer, de desabafar, era escrevendo as minhas coisas. Então, começou assim, o amor pela escrita. Era a maneira que eu me contava, era a maneira que depois que eu escrevia, eu entendia. e eu relaxava, eu compreendia. Então, foi assim, começou daí. Criança, no início da adolescência, por aí, e pronto. Foi aí esse começo. Depois foi só aprimorando esse prazer. Sim, evoluindo. Sabe? Evoluindo. O diário quase um psicólogo para botar o dia a dia. Sempre. Mesmo quando eu fazia terapia, mesmo quando eu comecei a fazer a terapia, que eu comecei já adulta, já jornalista, eu ainda assim tinha um momento que eu precisava parar, até hoje. Até hoje tem um momento que eu preciso parar e escrever. Então, no computador, manuscrito. É uma terapia. Para mim também é. Né? Então, e sobre esse universo da escrita, que é algo que é muito presente no nosso jornalismo, e a gente, quando não está escrevendo um roteiro, está escrevendo uma matéria. Isso. O que é que te influenciou a seguir a nossa profissão, a escolher o jornalismo para... Menina, era o seguinte, eu ouvia rádio. Eu estava em casa e ficava ouvindo rádio. E ouvia muito a Verdes Mares, a Rádio Verdes Mares, que tinha um programa que eles chamavam Rádio Serviço. A minha infância e adolescência, ela foi assim, nos anos 80, vamos dizer assim, né? E aí, de 70 para 80, certo? Vamos situar melhor. E aí tinha esse programa que era um radioserviço, era um programa do Nacélio Lima Verde, que ele faleceu acho que o ano passado, ele era radialista, trabalhava na Verdinha. E ele tinha um repórter que ia para a rua conversar com as pessoas. E ele conversava com as pessoas e ajudava as pessoas. Ele resolvia, sabe? As pessoas nos bairros ligavam, ele ia lá e tinha uma rua esburacada, tinha não sei o quê. O repórter de rua conversava com a pessoa lá na redação, eles pegavam a autoridade e dando um jeito. Eu pensei, eu quero fazer isso. Veja que era rádio, não tinha nada de escrever ainda, né?
Aí eu quero fazer isso daí, o que é isso? Aí fui descobrir que era jornalismo e fui atrás. Quando eu entrei ao mesmo tempo, eu escrevia. Quando antes de passar, decidi que queria jornalismo. Sim. Na época que eu fui fazer faculdade, a gente podia fazer simultâneo em universidades públicas. E eu não passei para a Federal fazer jornalismo, não passei, mas passei para letras, porque eu queria justamente dominar a arte de escrever, porque eu já sabia, eu sempre tirava notas boas nas redações, essas coisas assim. E aí eu disse, não, eu preciso saber português para poder ser jornalista, eu pensava. E não passei para a UFC para fazer jornalismo, que lá na época era comunicação social, mas passei para letras na UES, e aí pronto, né? Porque aí era literatura portuguesa, era literatura brasileira. Aí foi que eu enveredei mesmo por essa história de escrever. Quando eu cheguei na redação, que comecei a ser repórter, além de eu apurar, na hora de escrever, era uma loucura, porque eu ficava atrás da palavra perfeita. Mas palavra perfeita em jornalismo é muito difícil, né? E demorava muito eu escrever, mas eu ficava ali. Então, foi assim que... Eu não sei se eu respondi. Respondeu. E aí eu passei... Faz 30 anos que eu sou formada. Fez o ano passado, estou caminhando para o 31º ano de jornalismo. E aí, à medida que eu apurava, eu tinha esses vários processos. Cada processo, na minha compreensão como jornalista, mais rico do que o outro. Mas na hora de eu escrever, era muito importante para mim aquele processo. Eu tenho muito prazer em escrever. Eu também. Tu tens também? Tem. Chega, a gente nem acredita como é maravilhoso quando a gente consegue dizer exatamente o que a gente quer com aquelas palavras. É um alívio. É um alívio. É verdade. E falando sobre o jornalismo, 30 anos, para você, o que é que mudou no dia a dia de fazer jornalismo nesse tempo? Hoje, né? Hoje a gente sempre, no jornalismo, a gente sempre trabalha contra o tempo, né? E hoje está mais contra o tempo, Tá tudo dinâmico. Então, se antes eu que sou de impresso, se antes a gente fazia o nosso trabalho para sair em 24 horas, e era uma loucura, hoje a gente tem que fazer para sair em meia hora. Que é mais loucura. Que é mais loucura ainda, né? Eu acho que o que mudou foi essa necessidade, essa urgência, que tornou-se ainda mais urgente. Sim. Mas eu não sou uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa bem otimista, assim. Eu acho que hoje, em termos de mercado, mesmo que a gente hoje seja mais difícil trabalhar com profundidade, porque a reportagem ela tá ficando assim mais afastada do factual, ela ainda existe. Então eu acho que o que existe hoje, o que mudou hoje no jornalismo é que nós temos muitas possibilidades, muito mais possibilidades do que a gente tinha quando eu comecei. Quando eu comecei, a gente tinha os veículos de comunicação, a gente tinha 2 ou 3 impressos e a gente tinha as rádios. E então a gente trabalhava, eu sempre trabalhando vendo impresso, né? Eu fazia uma reportagem por semana, vamos dizer assim. E hoje a gente, esse mercado, com a web, ele ampliou, ele mudou o jeito de fazer, porque é assim, mais ou menos assim, você faz várias frentes. Eu faço um impresso, mas eu faço para aquele impresso, para chamar para o impresso, eu faço um áudio, eu faço um vídeo,
eu coloco no Instagram, eu coloco no site do jornal. Eu trabalho diversas frentes. Ao mesmo tempo, simultaneamente, a profundidade, as reportagens elas se tornaram mais raras. Eu tenho muito factual. Sim. Então, eu acho que o que mudou foi isso. A gente tem muita, ao mesmo tempo que a gente ampliou as janelas, as discussões, elas se tornaram, as grandes discussões, elas se tornaram médias discussões. Mas como eu sou otimista, que eu estou dizendo, eu acho que isso é momento, sim, porque ao mesmo tempo que a gente vive essa história que eu digo, de muitas janelas e discussões rápidas ao invés de mais profundas, isso é uma realidade local. E a gente tem que olhar não só para o Ceará. A web, ela não traz para a gente só essa possibilidade de fazer uma reportagem impressa e chamar no perfil do jornal. Ela faz com que eu daqui, eu possa trabalhar para um jornal do Sudeste, eu possa trabalhar para vários veículos também do Brasil e do mundo. Só lá fora, né? Esse olhar ampliado, não só de janelas para o jornalismo. Essas janelas não só de... Eu tenho aqui a minha matéria, eu vou botar no impresso, eu vou fazer um áudio, eu vou chamar. Mas eu posso trabalhar também para uma revista nacional, eu posso criar um modelo para eu mesma fazer o meu trabalho. A gente tem que compreender também esse processo assim, que a gente hoje tem, não são só essas janelas de publicação aqui no Ceará. A web ela não é infinita, só nessa questão de a gente poder publicar. São olhos que não estão só aqui. Então, eu enxergo desse jeito. A gente tem hoje, essas janelas, elas são muito mais amplas do que imagina a nossa vã filosofia. A gente não deve olhar se limitando para esse mesmo modelo de 30 anos. 30 anos, tudo o que mudou, não dá para nós hoje fazermos jornalismo da mesma maneira que eu fazia quando eu comecei. É preciso ter mudança e é preciso a gente ver os defeitos, os erros dessa mudança, mas saber também que tem as questões positivas e nos agarrar a elas. Então, eu vejo essa mudança total e quase absoluta, porque o processo base, ele continua o mesmo. Qual é? O jornalista, ele apura e ele escreve, e ele não escreve só para o impresso. Quando você vai fazer um vídeo, você tem que escrever alguma coisa. Quando você vai para o rádio, você tem que escrever alguma coisa, mesmo que você não leia exatamente o que você escreveu. Exatamente. Mas o seu pensamento está parecido com o meu diáriozinho. Primeiro você escreve o que você vai dizer, né? Com certeza. A senhora lançou o livro Manga Verde com Sal, Cartas de Amor, de Luto, do Sabor Agridoce da Vida, baseado em sentimentos intimistas e pessoais. Como é que a escrita dele diverge para você no escrever jornalístico? Vitória, né? Vitória. Eu ainda não disse isso para ninguém, mas eu tenho para mim que se eu não fosse jornalista, esse livro não tinha saído. Sabe por quê? Porque o jeito que eu fiz, eu acho muito parecido com o meu processo de ser repórter. O que foi que aconteceu, né? Minha irmã morreu e nós éramos muito amigas e aqueles sentimentos todos avassaladores que eu estava sentindo, eu fui escrevendo. Então, quando você for ler, esse livro é sobre luto, né? Luto e resiliência e reconstrução de mim. Então, o que é que eu fazia? Eu escrevia para ela, né? Eu escrevia para ela, que era minha amiga e tinha sumido.
que era com quem eu queria falar. Sim. E eu escrevia para ela o que eu estava sentindo naquele momento. Eu acho, na minha compreensão, isso tem muito da jornalista que eu sou, porque eu tinha essa necessidade de fazer o registro da minha dor. Hoje eu estou sentindo isso daqui. Então, todas essas cartas que eu escrevia para ela, eram sentimentos, eram coisas. Eu ficava, é como se eu estivesse contando, construindo esse cotidiano, trazendo esse cotidiano para ela, novo para mim, que era repleto de dor, e sem a presença dela na minha vida, porque ela era minha irmã mais velha. Quando eu cheguei no mundo, ela já estava, né? Então era um mundo, disse com que mundo é esse, onde a Lia não existe. E eu ficava escrevendo tanto para, como eu te disse, que escrevendo eu acabava chegando a uma conclusão, eu desaguava. Mas ia fazendo esse registro de memória. Então eu tenho para mim que esse livro passa muito pela jornalista que eu sou. Essa necessidade como jornalista, é muito difícil um jornalista olhar para o mundo sem ele fazer os recortes próprios do que é pauta, do que não é pauta, do que está acontecendo. Você vai fazendo esse registro na tua memória. Então, esse processo de narrando a dor, eu fui construindo essa dor e como ela ia impactando no meu cotidiano, como os meus passo a passo de me ver nesse mundo do luto. Então eu acho que isso daqui tem muito da repórter, que jornalista ele começa repórter e ele pode ocupar diversas funções. Sim. Mas repórter ele nunca vai deixar de ser, né? Então ele te ajudou no processo de luto, te trouxe uma proximidade da tua irmã. Trouxe minha próxima. Nós éramos muito próximos. Ela morre, eu não a vejo mais. Então, quando eu escrevo, eu de alguma maneira eu mantenho uma relação, mesmo que não tenham mais efetivamente meios físicos de acontecer, né? Então, no livro, inclusive, eu digo, como eu acho que não, nas primeiras cartas, mas será que eu sou maluca de estar escrevendo para você se eu te deixei no cemitério ainda há pouco? Algo parecido, que eu não tenho umas cartas decoradas, não. Porque as cartas eu escrevi, a minha irmã morreu em 2013 e eu comecei a escrever em 2013. Então, essa carta que eu estou falando aqui, que é a primeira ou é a segunda, eu digo algo parecido com isso. Como é que será que eu estou ficando maluca? Eu te deixei no cemitério e eu estou aqui escrevendo para você. Mas eu vou escrever para quem? Se eu quero falar é contigo. Então, eu estendi de alguma maneira essa relação que objetivamente acabaria na hora que ela faleceu, né? Sim. Eu dei um jeito. De continuar pertinho. De continuar. E eu queria te perguntar, porque me deixou curiosa, o porquê do título do livro, porque o Manga Verde com Sal. É assim. Manga Verde com Sal, inclusive, é o título de uma carta, lá no 3º capítulo. Que é assim. Quando a gente era criança, a gente morava vizinho a um sítio. Nossa família era uma família de poder aquisitivo muito baixo, sabe? Meus pais, eles vieram para Fortaleza fugindo de uma dessas secas, assim, embora eles não morassem muito longe, não. Ele era em Maranguape, ela em Baturité. Mas eles vieram para Fortaleza fugindo dessas secas. E se conheceram aqui. E, como eu te disse, nós éramos 7 filhos. Então, era um poder aquisitivo muito, muito, muito baixo, muito pequeno. E nós morávamos vizinho a um sítio.
E a mangueira do sítio, tinha uma mangueira do sítio que os galhos caíam para o nosso quintal. Muito bem. Só, minha querida Vitória, que o nosso... Aí a gente era nosso pé de manga, né? Tá do nosso lado. Só que a nosso pé de mangueira, aí o que é que a gente criança, a gente brincava, a gente comia muito manga, a manga verde com sal, que é a manga de vez. A gente pega, não sei que você é jovenzinha, talvez não tenha passado por isso, mas aqui é um costume aqui do Ceará, você pega a manga, ela de vez, você bota um sal e você come. É uma delícia. Se a manga tiver de vez e ela for ser doce, tá ótimo. Porque fica o doce com o salgado, agridoce, tá certo? O problema é porque o nosso pé de mangueira, a manga era azeda. Ixi. Só a nossa. Meu Deus. Era muito triste isso. Ganhar na loteria era quando tinha uma daquelas mangas no nosso pé de mangueira, que era docinha. Aí o que é que a gente fazia, gente criança? Fazia assim. A gente via quem era que aguentava quando a manga, a gente pegava a manga do nosso pé de mangueira e ela vinha azeda, a gente botava o sal e comer. Era isso, mulher. E aí era essa resistência. Essa manga verde com sal, essa manga aqui, ela é a manga que vem azeda e a gente bota o sal e engole, porque isso é resistir. Então, inclusive, nessa carta a carta manga verde, eu digo isso, que eu aprendi, existem muitas maneiras de você aprender resistência. E eu prefiro lembrar dessa que tem um aspecto um pouco até lúdico, infantil, porque criança aprender a resistir, chega nem combina, mas depende de onde você vem. Então, na nossa realidade era essa. Aí eu achei que uma forma de trazer para o livro todas essas questões de lúdico, de resiliência, de resistência, da história da minha família, da história do jeito, da forma que eu sou, me compreendo para o mundo, é esse agridoce. A vida é agridoce. E aí, essa manga verde com sal aqui tem tudo isso, de uma vez só. Tem o gostoso, tem o difícil, que é engolir a manga azeda com sal, tem a brincadeira, tem esse encontro de infância, que acaba sendo poesia também, né? Então, a manga verde com sal no título tem tudo isso, tem o Nordeste, tem a seca imigração, esses meus pais que vieram, tem esse lúdico dessa infância, os irmãos brincando, essa resiliência, essa resistência aprendida ali ainda na infância. Eu quero ver quem é que engole. E a gente nunca deixou de engolir. E agora a gente vai para um breve intervalo e volta já. No jogo da vida, você veio para brilhar, onde seu campo é o mundo. E esse jogo pede luz e ação. Para planejar novos desafios. Para criar inovações. Jogar em prol da vida e então vencer. Estudar na melhor muda o jogo. Venha para a Universidade de Fortaleza e brilhe. Bom, estamos de volta com mais um Traçado das Artes. Irene, eu queria te perguntar, porque o seu livro, ali, como a gente tem conversado, fala sobre a morte, sobre a relação dela com a vida, por meio de reflexões e suas vivências. E que ensinamentos são esses que tu me trouxe nesse livro para o leitor, sobre o que você aprendeu? Eu aprendi... A gente luta contra o óbvio a vida inteira, né? Que a morte faz parte da vida. Sim. Eu não tenho como escapar dela e nem quero, é um direito.
é um direito que a gente tem no rei. Dói, mas a gente fica fazendo de conta que ela não existe, ou então como se a gente fosse escapar. Tal. E aí, outro dia me perguntaram assim, o que é que eu faria depois que, se eu encontrasse com a morte. Aí eu disse, primeiro eu ia tomar um susto, se ela aparecesse com aquela imagem, com aquela caveira, né, com um pano e tudo mais, eu ia tomar esse susto. Mas o que eu ia dizer para ela era assim, mas já, porque por tudo isso que eu passei aqui, porque no que consiste, na verdade, esse livro? É a minha dor para ter a minha alegria de volta. A minha luta, a minha luta para ter minha alegria de volta. Todo esse sofrimento que eu conversava com a minha irmã, dizendo o que é que estava acontecendo, é porque eu não suportava ser triste daquela maneira. Era uma dor tão absoluta, um desânimo. Eu não reconheci, eu não sabia que eu podia existir sem ela. E ao mesmo tempo que eu fui percebendo que sim, eu existia sem ela. E eu queria viver mesmo sem ela. Eu acho que essa é uma das descobertas mais ricas do meu processo. Que a vida, por mais que ela doa, vale. Porque enquanto eu estou aqui, eu posso, inclusive, ser triste e chorar, porque minha irmã não está mais comigo. E depois me alegrar quando eu entendo o processo, quando eu desisto de seguir pela a maioria que diz, porque morreu, e aí você esquece, e você deixa de falar, e você esconde todas as coisas de você, e você escolhe um jeito próprio de lidar com aquilo. Eu não vou esquecer irmã nenhuma minha que morreu, esquecer a minha irmã e negar a minha história. Você vai ver aqui que eu escrevo para minha irmã, mas nesse processo de escrever para ela, 6 meses depois que ela morreu, nossa mãe morreu. Depois que elas duas morreram no mesmo ano, o que é feito de mim, meu Deus? Imagina. Pois então, e aí eu fui caminhando e percebendo então todas as outras perdas, que luto não é só o maior luto é pela perda da pessoa, mas são várias outras perdas que a gente vai tendo na vida e que a gente vai tendo que viver luto também, e ao mesmo tempo que a gente vai vivendo isso, a gente vai encontrando maneiras de viver, de resistir, Sim. A resiliência, a gente vai encontrando maneiras de tentar ser feliz de novo. Então, o meu maior aprendizado, o maior aprendizado desse processo todo é desse valor da vida, é de aceitar o processo da morte, a morte como um processo da vida. Eu nasço ou morro. Sim. E isso não é pessoal. Eu nasço, eu morro, as árvores nascem, elas morrem, os pássaros nascem, eles morrem. Nós somos natureza. Nós nascemos e nós morremos. Então, eu acho que o maior aprendizado que eu tive nessa história toda foi esse valor da vida. Aceitar essa morte como... Aceitar de verdade. A morte não é da gente só não, Vitória. É do outro. É de quem a gente ama. É saber que ele vai embora e a gente não vê mais. Entender que é isso, sem também muita cobrança. Não pode chorar, pode chorar, não pode rir. A gente tem que viver o que for da gente. E tem que fazer o nosso luto à nossa maneira. O pessoal faz muita... Às vezes eu sinto que eles fazem muita regra. Chega a ser quase essa... Eu costumava, na época que eu fiz psicologia, que depois eu mudei para jornalismo, o pessoal costumava dizer que era muita ditadora da felicidade de não viver os momentos tristes. E eu acho que a gente tem que viver esse momento triste, principalmente na questão do luto, que ele é parte da gente. Assim como a partir da morte,
o luto vem junto. Exatamente. E se a gente fugir dessa tristeza, depois que ela pegar a gente? Aí Porque ela fica aqui escondida. Só falar. Na hora que ela pegar a gente desavisado. Então, eu preferi viver o meu luto, eu me entreguei mesmo, e foi, inclusive, porque sou jornalista e sou jornalista por natureza indignado, então eu fiquei indignada de virem me dizer, sua irmã foi para um lugar melhor, não chore não choro, não choro. Eu tenho direito de chorar. Eu tenho direito de chorar, eu vou chorar o tanto que eu quiser. Exatamente. E eu esqueço também, se eu quiser, não cuidei para não tive, eu fazia terapia. Então eu sempre fiquei atenta para não ficar doentio. Doentio o tempo inteiro eu estava sofrendo, doía muito. Houve um momento de eu querer sofrer absoluto, porque ela era grande demais para mim. Então eu sofria na minha cabeça o tamanho daquela mulher. A minha dor parecia o tamanho dela e o tamanho da nossa amizade. E aí depois que eu vou, inclusive a gente fala, tem um processo, né, que chega a saudade boa. Assim que ela morreu, eu sendo jornalista, eu cheguei, assim que eu voltei para o trabalho, né, eu perguntei para os meus amigos, quanto tempo dura? O quê? Essa dor que eu estou sentindo? O luto, ele demora quanto tempo? Aí eles disseram que eu falei com 2 amigos meus que tinham perdido. Ele tinha perdido a mãe fazia 14 anos e ela tinha perdido o pai há um tempo. E ela disse que a tristeza absoluta passou, que ela sentiu que tinha passado fazia uns 2 anos. Quando ela olhou para um negócio e quis. Ela disse, eu ia caminhando com meu esposo e eu vi alguma coisa e eu quis. E fazia 2 anos que eu não queria nada. E ele me disse assim, que fazia 14 anos da morte da mãe e que ele sempre lembrava nos aniversários, no Natal, não sei o quê, no Dia das Mães, e disse assim, mas tem uma hora que chega a saudade boa. E eu disse, como é? Como é essa saudade? Como essa saudade boa? Não, a gente se lembra, mas a gente não sofre tanto mais. A gente lembra e ri, coisa que foi bom. A gente lembra e ri, porque parece um encontro. Aí eu pensei que ele estava querendo me engabelar. Então, eu segui a vida sem me atentar para essa história de saudade boa, sem acreditar muito, né? Pensei que era um amigo querendo consolar, né? E segui vivendo nisso. Essas cartas, elas são escritas entre 2013 e 2020. Então, nesse período todo, teve um momento que eu percebi que chegou a saudade boa, sabe? Eu compreendi o que era essa saudade boa, que ele falava, né? De você lembrar e você já não se importar tanto, a dor ela é menor e você não se importa mais não vem como essa lembrança dolorida, eu estou me lembrando da minha irmã e ela está morta. Mas, porque na verdade, fica fazendo parte da gente. A minha irmã morreu, eu tenho muitos lutos aqui. Minha irmã morreu, meu pai morreu, minha mãe morreu. E o ano passado, prestes a lançar o livro, que o livro foi lançado esse ano, mas levou um ano da hora que eu botei o ponto final, até conseguir publicar, outra irmã morreu. O fato é que todos esses lutos, aí você vai tentando descobrir maneiras de encontrar essas pessoas de maneira mais objetiva possível. Então, aí eu fui. Cadê minha mãe? Está aqui no meu rosto, meu sorriso é dela, meu DNA é dela. Eles estão comigo. Eles estão dentro da gente. Cadê a Lia? Né? A Lia é minha memória.
a Lia, eu sou a Lia porque ela me ajudou a ser quem eu sou. Nós vivemos uma vida inteira juntas. Eu, como era mais nova, ela me conduzia. Ela era uma pessoa muito otimista, eu sinto mais assim. E ela ia me conduzindo pelo certo e pelo errado da vida. Então, se hoje eu acerto porque teve um momento lá que a gente conversou. E ela disse, vai por ali. E eu fui. Eu vim por onde ela mandou e eu cheguei aqui. A ponto de escrever esse livro para ela, né? Mostra a capa do livro assim pra gente. Aqui. Deixa eu. O lançamento do livro aconteceu no Espaço Cultural do Passeio Público e eu queria te perguntar se teve algum motivo de ter sido lá. A gente queria, a minha editora, né? Na verdade, ela que pensou, que a Germana Cabral, da Casa de Memória, e a Cristina Fiona, elas pensaram que seria interessante a gente lançar o livro num espaço onde tivesse a natureza, num espaço aberto. A gente queria que tivesse mangueiras. Ia ser muito... Era, mas nós pensamos nos primeiros lugares que vieram na nossa cabeça foi o Passeio Público e foi a Pracinha da Searte. E na Pracinha da Searte tem mangueira, no Passeio Público não tem. Mas aí a gente foi visitar, e na visita ao passeio, quando a gente chegou lá, a dona do café, né, que é a Rosana Lins. A Rosana, vou botar assim. Mas eu acho que é Rosana Lins. Ela foi muito receptiva e a gente se tocou que o Espaço Cultural Gilmar de Carvalho foi meu professor, Gilmar. E a gente, naquele dia, nós dissemos, tem que ser aqui, porque ele não Bateu. tinha a mangueira, mas tinha tudo que é história, que é aquele passeio, aquela lindeza, aquela natureza, aquele carinho todo, inclusive da Rosana. Então, a gente pensou que ia ser por isso. Eu faço questão de dizer que foram as meninas que pensaram, porque essa parte mais objetiva do processo, sabe? Eu sou uma negação. Então, eu fiz um livro e essa parte que acabou sendo mais de divulgação, de promoção. Técnica, né? É. Na questão de publicação. Elas que são minhas amigas, né? Elas que pensaram, né? Eu ia dizendo, eu ia com elas e eu adorava o que elas pensavam. Aí que vai ser ótimo. Eu adorei, eu amei. Sensacional. Eu gosto muito de lá. Ave Maria, ali é história, né? Sim. Eu adoro história e cidade. Eu sou repórter de cidade. Então, o passeio público é Fortaleza. Sim. Então, eu achei ali muito emblemático, sabe? Foi um momento lindo. Eu gosto mais de lá. Inclusive, uma curiosidade relacionada lá é que o busto do avô da minha mãe tá lá. É mesmo? José Frota. Olha que legal. Ele é avô da tua mãe? Ele é avô da minha mãe, pai do meu avô. Ah, que massa. Legal. Muito bom. Ainda tem a tua história lá. Tem a minha história lá. Eu queria te perguntar se você pretende lançar mais algum livro ou Manga Verde com Sal foi esse momento único, catártico? Sabe, quando eu estava na redação, eu trabalhei durante eu já trabalhei em assessoria, mas eu trabalhei, a maior parte da minha vida profissional foi no Diário do Nordeste, no jornal impresso. E eu fui repórter, redatora e cheguei a chefe de reportagem, chefe de produção. Mas quando eu virei chefe, eu sentia muita falta de escrever. E aí, botei blog. E o pessoal do jornal, eles encontraram minhas postagens e me chamaram para fazer parte da revista Ceará, que foi uma revista muito bonita e importante que o Diário do Nordeste teve. Inclusive, era essa editora, Germana Cabral. E eu fiquei escrevendo crônicas durante 5 anos na revista Ceará. Então, teve um momento que eu saí do jornal, estava terminando esse momento
de jornalista hard news. Estava terminando. Eu percebi esse movimento, né? Eu passei 23 anos nisso. Então, eu estava me preparando para outros momentos na vida. Então, quando eu saí de lá, eu pensava em continuar nas redes sociais, com blogs, fazendo crônica. Eu pensava isso. Eu pensava em escrever. Eu nunca pensei em escrever um livro sobre luta. Esse daqui foi acidente de percurso, meu amorzinho. Meu amorzinho é acidente de percurso, porque eu queria escrever. Aí eu saí do jornal. Aí eu fui para casa, eu quero escrever. Mas tudo que eu escrevi era muito triste. Aí eu não queria tanta tristeza. Até que a minha psicóloga, eu fazia terapia, Erilene, escreva para os seus mortos, porque ela sabia que eu tinha muitos. E eu disse, mas eu já escrevo para a Lia. E aí ela disse assim, não, para todos. E aí eu disse, eu posso escrever a história da minha família? Pode. Quando eu fui atrás da história dessa minha família, foi que eu entendi que eu podia fazer esse livro com as cartas para a Lia. E teve até um momento que eu pensei em botar o nome do livro Cartas para a Lia. Mas o fato é que eu pretendo ainda escrever outros livros. Eu acho que esse tema aqui, esse livro, ele precisava sair de dentro de mim. E pretendo ainda escrever outras coisas. Eu gosto muito de escrever, como eu te disse, né? Eu estou em outro momento da minha vida do jornalismo. Eu estou vivendo o jornalismo de outra maneira. Não dá mais para, por exemplo, eu voltar para uma redação por hard news. Porque o hard news é muito hard. Tem uma idade para a gente, no jeito que eu compreendo a vida hoje, né? Então, eu pretendo escrever ainda outros livros, não sobre luto, outras coisas, eu acho que sempre de alguma maneira voltada para a alma humana, porque as minhas crônicas sempre era isso. Elas falavam sobre essas questões das quais a gente não fala. Esses pensamentos estão dentro da cabeça da gente, esse jeito da gente olhar o mundo. Eu sempre escrevi sobre isso. Então, na verdade, eu espero escrever outros livros. Não tenho ideia se vou, em quais temas. Eu sei que essa temática da seca, da migração, desse cearense que sempre vai para algum lugar e sai daqui. E essas questões todas, na minha compreensão, da alma humana, elas, do jeito que a gente compreende a vida, elas sempre são muito caras para mim. Não estou dizendo que vou escrever sobre isso. Eu não estou dizendo que vou escrever. Sem spoiler. Sem spoiler. Eu só estou dizendo que nada está fechado. A única coisa que está fechada é essa daqui. Que foi um processo, uma conclusão. Nunca pensei que fosse escrever sobre. Para vocês entender. Eu escrevi as cartas, escrevia. Quando minha psicóloga disse isso, meu pai já tinha morrido também. Da Eliette, Lia, todas nós temos apelido em casa. E a Lia, o nome dela era Eliette. E a gente só chamava de Lia, por isso que eu botei Lia, porque Eliette eu nem ia reconhecer. A Lia, quando o papai morreu, já fazia 5 anos que a Lia tinha morrido. Então, ali, eu já tinha também passado por um bloqueio, eu não conseguia mais escrever antes disso. Por isso que a minha psicóloga achou que uma técnica talvez fosse bom para eu voltar a escrever, eu ir fazendo essas cartas para eles, né? Então, quando eu terminei ali eu decidi, quando eu decidi escrever o livro, eu fui buscar as cartas de 2013 e pegar e fazer, a partir de 2013, de 2013 a 2020. Comecei a trabalhar no livro, relendo as cartas e vendo quais cartas poderiam entrar nessa história, certo?
E aí veio a pandemia. Aí, ali na pandemia mudou tudo. Não é o jeito da gente pensar a vida. E aí, naquele ano de 2020, eu fiz novas cartas. Eu fui fazendo cartas durante todo esse período, mas as 2020 são muito emblemáticas. Porque, inclusive, as de 2020, elas são as conclusivas, eu acho assim, sabe? Porque eu vinha escrevendo, só escrevendo, e quando pensei em fazer um livro com as cartas para ela, é claro, eu fui pegar as cartas que eu escrevia para minha irmã, que tinha morrido, ou seja, eu escrevia de qualquer maneira, né? E quando eu fui para publicar, eu fui ver onde é que estavam as vírgulas, né? Se as vírgulas estavam no lugar, as palavras. Foi um processo. E aí, quando ele começa no dia da morte dela, no dia seguinte da morte dela, e termina no Natal de 2020, que foi o primeiro Natal da pandemia, que foi o primeiro ano da pandemia, aquele ano forte. E a gente fez Natal lá em casa, depois de 7 anos, porque desde que ela morreu eu não fazia Natal. Eu vivi o Natal, mas nós deixamos de nos reunir para fazer aquela festinha que a gente faz. Então ali eu tinha percebido outras questões. Tanto luto no mundo ali, que quem estava vivo tinha que agradecer muito. Com certeza. Mudou o jeito da gente ver. E termina ali naquele momento livre. Você vê que eu tenho 2 processos. O processo 1, que era quando eu escrevia que eu estava sofrendo com saudade da minha irmã, eu lhe deixei no cemitério. Eu estou aqui, eu faço o que desse mundo sem você? A primeira carta diz isso. Acordei, mas não abri os olhos. Eu quis retardar o máximo possível, começar a vida sem você no mundo. E aí, quando todo esse processo, quando termina lá em 2020, que eu compreendi tudo e tudo mais, esse outro processo de eu voltar para essas cartas e para ler, meu Deus, foi ao mesmo tempo doloroso, mas que me possibilitou essas conclusões que eu estou te dizendo. Sim. De 2020. Você ir concluindo, por que eu escrevi para você e não para os nossos pais? Por que o luto me arrebatou dessa maneira? Então, em 2020, as respostas começaram a vir. Começou a chegar, né? Começaram a chegar e eu escrevendo. Né? Então é isso. Eu falo muito, você me perguntou se eu ainda ia escrever. Eu disse para você que possivelmente, não sei o que, nem como, mas só sei que não vai ser, que eu espero que não seja mais sobre esse tema, porque esse daqui precisava sair para eu me salvar. Agora estou salva, vou atrás de outros momentos. Outros momentos. E eu queria, para a gente finalizar, que você desse um conselho para esses novos jornalistas, e querendo ou não escritores, porque a gente faz isso, que está vindo aí, que estão chegando aí nas universidades, nos cursos. O que é que você poderia dizer para eles sobre jornalismo? Olha, eu acho o seguinte, que jornalismo, a gente, principalmente hoje, que está se discutindo muito jornalismo, jornalismo está sendo alvo de muitas críticas, lutando contra as fake news, né? As pessoas questionam muito o mercado. Sim. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: você, querendo ser jornalista, você tem que apostar em você, no que você acredita. Tudo o que você faz e aprende a partir do seu processo da universidade e fora dela, dentro do mercado, ele fica com você para sempre. Independente de veículo que você esteja, tudo que você vai acumulando de saber, ele fica com você independente de onde você esteja. A gente não pode desistir de jornalismo porque aparentemente está difícil. A gente não pode desistir de ser jornalista porque hoje a maioria do jornalismo é online
E eu disse ainda há pouco que a profundidade está sendo reduzida. A gente não pode desistir porque aparentemente está difícil. Quando a gente se dispõe a ser jornalista, é uma responsabilidade não só com a nossa vida, mas com a população, com a sociedade, porque nós temos uma responsabilidade social. Nós temos que levar informação para a população. Esse é o nosso papel. Então está difícil, mas nunca foi fácil. Os primeiros jornalistas, eles faziam jornal manuscrito. Depois teve jornalista sendo assassinado em ditadura militar. E os jornalistas são assassinados sem guerra. Os jornalistas sempre lutam para fazer o trabalho deles, que é levar informação para a população. A população tem direito de receber informação. Sim. E o agente que leva somos nós. Então, o que eu digo para você que quer ser jornalista é que você tenha ciência dessa sua vontade e não desanime, porque aparentemente é difícil. Porque aparentemente hoje a gente está vivendo com esse monte de setas apontadas para a gente por conta da fake news, porque trabalha demais. A gente começa trabalhando demais e a gente luta para trabalhar menos. É o sabor agridoce da vida. A vida é agridoce. Então você pega e, para você querendo ser jornalista, você não desista, porque aparentemente é difícil. Por quê? Porque é muito prazeroso ser jornalista. Eu gosto demais. Ora, e quando eu que gosto de escrever, quando você escreve e você escreve a palavra perfeita para explicitar, dizer o que você viu na rua, e a pessoa tem acesso ao que você escreveu, ela vai ter acesso a uma realidade que você presenciou e está trazendo para ela. Aí você faz uma notícia na televisão e você acaba resolvendo a vida de uma comunidade. Quando você diz na televisão ou no rádio que a vacina é importante e a pessoa vai se vacinar, isso é revolução. Sim. Então, é difícil, está difícil hoje, mas nunca foi fácil. As dificuldades hoje é que estão diferentes, mas nunca foi fácil. Se você se interessou em ser jornalista, você já sabe de antemão que você se interessou por uma profissão que não é a mais fácil do mundo pela natureza dela. Então, prossiga. Com cada problema que você for encontrando na frente, você vê como é que resolve. Né? Com certeza. Queria muito te agradecer por ter vindo mais uma vez. Foi sensacional a nossa conversa, extremamente rica. Obrigada mesmo. Por nada, Vitória. Para mim foi um prazer, uma honra estar aqui. E eu espero que tenha, de alguma maneira, levado alguma coisa, algum aspecto positivo da vida. Né? Porque esse meu livro, ele é sobre o luto, mas ele conta sobre a vida e sobre o amor. Perfeito. Ficamos aqui com mais um episódio do Traçado das Artes. Nos vemos na próxima.